hoje estamos aqui para falar desse tema tão importante que às vezes a gente acaba deixando passar despercebido no dia a dia, que é a nossa saúde, a nossa segurança. E nada melhor do que esse dia para a gente vir aqui falar a respeito do assunto. Nossa live hoje vai ter 3 momentos. O primeiro momento, eu e a Duda aqui vamos falar um pouquinho com vocês. Depois nós vamos apresentar um conteúdo de um parceiro novo, que é uma novidade que nós vamos apresentar. E no final, então, a Luísa vai se juntar a nós também para fazer o encerramento da nossa live. Tô aqui com o time de apoio, então tem a Laurinha, tem o time de marketing, que estão aí nos apoiando no YouTube. Qualquer questão ou qualquer comentário, vocês podem fazer ali no chat, que a Laura tá aí nos ajudando, então, à tarde de live, né? Mas vamos lá. Então, mais do que cumprir normas, a gente quer realmente reforçar o cuidado que nós temos com cada uma das pessoas da nossa organização. Nós estamos trabalhando fortemente, empenhados para fazer com que cada dia a gente tenha um ambiente seguro, com saúde, cuidando de cada um de nós. Essa é a nossa missão, porque nós, fizemos a nossa operação acontecer todos os dias. E hoje a gente está dando um passo importante com esse olhar de reforçar cada vez mais o nosso cuidado com as pessoas, atrelado ao nosso valor também, a nossa cultura organizacional. Só queria lembrar que esse cuidado ele não está começando hoje. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma mudança, uma novidade, para vir reforçar tudo aquilo que a gente já tem feito todos os dias ao longo dessa nossa história toda de mais de 30 anos, cuidando da saúde, da segurança de todos. Então ele já faz parte da nossa rotina. Eu tenho aqui uma colinha, ó, a gente tem uma série de iniciativas que nós já temos diariamente. Um exemplo é o nosso programa interno de capacitação, que são os PICs, esse que a gente está fazendo aqui hoje. Que uma vez por mês, o André, o time da segurança, está aqui falando, reforçando os nossos processos, treinando todo mundo. A gente grava, depois a gente replica nas unidades. É extremamente importante esse momento na nossa cultura. São os nossos rituais, para poder estar sempre cuidando das pessoas e falando do assunto. A gente orienta e protege as nossas equipes. A gente precisa usar realmente esse espaço como um espaço de aprendizado, um espaço de reforço da nossa cultura organizacional. Ele fortalece e conscientiza que segurança a gente faz toda hora, todo dia, cuidando de mim, cuidando do meu colega, cuidando de todas as nossas operações, as nossas escolhas, todos os dias. Além disso, a gente tem o nosso PED, nós estamos investindo constantemente em melhorar os nossos treinamentos que estão no PED, a gente reforçou a nossa integração também lá no PED, tem muito conteúdo legal, nossas supervisoras têm todo esse conteúdo nos nossos papos de cozinha também, para poder estar reforçando, divulgando cada vez mais todas as nossas ações e o nosso cuidado e zelo com cada um de nós aqui na Express, Temos muitos cursos lá, tanto cursos desenvolvidos externamente, quanto os nossos próprios cursos desenvolvidos por nós, com o nosso conteúdo. Também temos as nossas auditorias periódicas. A auditoria não tem por objetivo ficar procurando, culpados ou muitas vezes até sendo chato no sentido, ai, que coisa mais chata. E sim, é prevenção, é proteção. Quando a gente faz uma auditoria, a gente está buscando sempre olhar para melhorias no nosso processo. Como é que a gente pode cuidar antes mesmo de acontecer algum incidente para que ele não ocorra. Então, a auditoria é uma ferramenta extremamente importante no nosso negócio para que a gente possa cada vez mais evoluir nos processos e estar sempre cuidando de cada um de nós aqui. Então, são coisas que a gente faz há bastante tempo e tem reforçado todos os dias. É o nosso programa do comportamento seguro também. Já temos uma base sólida, de processos. Cuidamos de EPIs, a Duda está aqui todo dia nos ajudando, junto com o André, a Joyce, E hoje a gente tem a honra de apresentar para vocês mais um ingrediente, uma mudança, um novo serviço nesse caminho de cuidado com as nossas pessoas. Ele vem para somar, para ampliar tudo aquilo que a gente já faz aqui com esse olhar do cuidado com as pessoas. Então a gente tem aqui
privilégio de estar apresentando para vocês uma nova parceria a partir de hoje. Nós estamos contratando a Santi, é uma empresa que daqui a pouquinho já vai falar com a gente também. O doutor André vai dar umas palavras para nós nesse dia importante, né? A Santi é o nosso novo parceiro na área de saúde e segurança do trabalho a partir de hoje, então. Eles têm bastante processos de segurança, eles têm mais de 30 anos no mercado e eles vão, a partir de hoje, então, nos ajudar, né, nos nossos processos a cuidar cada vez mais das nossas equipes. E também tem uma melhoria e uma novidade, então, com essa parceria nova nos nossos serviços. Nós estamos ampliando os nossos serviços com eles, incluindo, a partir de segunda-feira, a telemedicina para todos os nossos funcionários. E o detalhe, um presentinho da Express para cada um de nós, não vai ter custo algum. A telemedicina vai ser um serviço onde vai ter vários médicos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para nos atender a todos os nossos funcionários quando nós precisamos de algum apoio, de algum reforço em saúde, não apenas quando se trata de saúde relacionada ao trabalho, e sim a nossa saúde integral. Que legal, né, Duda? Esse é um benefício novo que a gente está oferecendo para cada um de vocês. Estamos lançando, então, no dia de hoje. A partir, depois dessa nossa live, a Laurinha e o nosso time vai começar a reforçar as comunicações. Ele vai valer a partir de segunda, então dia 4. A gente vai explicar tudo direitinho como funciona, mas o nosso objetivo aqui é poder apresentar em primeira mão para vocês, e nesse dia tão importante, né, o dia 28 de abril, essa novidade para cada um dos nossos funcionários, para cada um colaborador aqui nas suas equipes. Ali vai ter também, só para você ter uma palhinha, né? Antecipar aí as novidades que estão vindo. A gente vai ter clínico geral, terão várias especialidades para um atendimento online, então eles vão poder direcionar um primeiro atendimento, nos orientar o que a gente deve fazer em relação a alguns sintomas, e também vamos ter consultas psicológicas. Então, nesse pacote, nós vamos ter direito a fazer acompanhamento a cada quinzena, também com psicologia, caso a gente precise. E sem custo, gente. Que legal, né? Eu tô bem animada com isso, tô louca para usar já, né? Além disso, a Santi tem uma equipe técnica qualificada para nos ajudar nas questões todas de saúde e segurança do dia a dia. E a gente está, então, com isso, reforçando a prioridade, que é o cuidado das nossas pessoas, né? Duda, me ajuda aqui. Bom, para reforçar o Dia Mundial da Saúde e da Segurança do Trabalho, a gente trouxe esse benefício que trouxe. Só um pouquinho que o Rafa tá mexendo. Vai lá. Para reforçar como esse tema ele é prioridade para nós aqui da Express, e também é um gesto de valorização antecipado do Dia do Trabalhador, né? Que é para mostrar como cada um aqui tem valor aqui dentro, cada um tem sua importância. E com carinho, é um presente mesmo. É um presente da Express para cada um de nós. E para a gente aprofundar um pouco mais esse tema, nós trouxemos aqui o Dr. André, ele é profissional da Santi, e ele vai também abrilhantar essa nossa tarde com um conteúdo um pouquinho mais específico de um profissional da área de saúde. Ele trouxe alguns slides e algum conteúdo aqui para poder compartilhar conosco nessa tarde. Estamos aqui para ajudar, para responder dúvidas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre cuidado, né? As grandes empresas, como a Express e a Santi, né, cada uma líder do seu segmento, acredita que cuidar é liderar. Tá? Não é só sobre processos, sobre dados, sobre orçamentos, mas cuidar de pessoas. Tá? Acho que a nossa missão ela é levar uma visão diferente, muito negligenciada, às vezes, por todos nós, na correria do dia a dia, é cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né, para a gente poder produzir e também entregar o melhor de nós. Tá? A liderança mais importante é a que cada um exerce sobre si mesmo. A gente precisa ser o líder da nossa própria saúde. Tá?
Muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. Então, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é André Castro, eu sou médico do trabalho e coordenador médico aqui da Cidade de Saúde. Tá? A gente tem a nossa matriz aqui em Novo Hamburgo, temos filiais em Porto Alegre e Portão. E eu tenho uma visão de que pessoas bem direcionadas, elas alcançam muito mais do que elas imaginam. Então, o nosso papel, o meu papel aqui como líder da minha área, a gente desenvolver todas as potencialidades de cada um e cuidar para que a gente consiga desenvolver e expressar, né, essas nossas potencialidades. Através da comunicação ativa, então, primeiro a gente escuta, depois a gente dá o direcionamento, cuidando das pessoas, como eu falei, da questão da saúde, principalmente. Né? Pessoas que estão bem instruídas, elas conseguem, né, dar passos que muitas vezes elas se sentiam incapazes, tá? E entregando resultados, mas como uma consequência do nosso trabalho. Tá? Então, a minha missão aqui é liderar a equipe de profissionais da SANT com método, zelo e cuidado todos os dias. Todo mundo já deve ter escutado, né, em casa, enfim, o próprio trabalho. Ah, você tem que cuidar da tua saúde, tem que fazer pausa, tem que tirar férias, tem que descansar. Olha, tem que usar o EPI direitinho para não ter nenhum problema. Né? Muitas vezes essas frases soltas, faladas para cumprir protocolo, tá? Não com o real intuito de trabalhar para uma melhoria da saúde daquela pessoa. Se a gente pudesse, e cada um de nós, pensar em escolher só uma ferramenta, única ferramenta, que a gente pudesse usar no nosso trabalho para garantir que esse nosso trabalho de hoje fosse de excelência. O que que isso seria? Eu imagino que na atividade de vocês seria um, um fogão novo, um equipamento de última geração, talvez alguma automação na sua atividade, mas não é uma faca, não é um fogão, né? Não é uma bancada nova, é cada um de vocês. Né? O mais importante, instrumental que a gente tem, ou seja, a ferramenta mais importante que cada um de nós tem, é a nossa vida e a nossa saúde. E hoje, né, um dia muito especial, onde se comemora o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, eu venho aqui para trazer uma nova perspectiva, tá? Para falar sobre como a gente garante que a gente continue sendo de excelência, não só no nosso trabalho, mas também para a nossa família, na nossa própria vida e para a nossa carreira. E isso tem que ser celebrado e pensado não só num dia especial como, né, mas todos os dias, porque todo dia é dia da gente cuidar da nossa saúde. Como é que a gente faz isso? Né? Eu basicamente três pilares, vou abordar um pouquinho mais detalhadamente, que são a ergonomia, o ajuste, né, do ambiente de trabalho, das atividades ao ser humano, à pessoa, gestão de estresse, que é a gente valorizar os sinais que o nosso corpo dá, e pausas ativas. E, como diz, são pequenas pausas que nos fazer andar para frente. Então, começando pela ergonomia, o nosso corpo é a nossa morada. Tá? E a gente precisa entender, e as empresas precisam entender, e a gente, como médico do trabalho, que trabalha com saúde ocupacional e segurança, que a gente precisa ajustar o trabalho ao ser humano. E muitas vezes o que a gente vê é justamente o contrário. A gente tem que entender que a altura de uma bancada, a posição de determinado equipamento, uma cadeira, um banco, enfim, ajustado não é frescura. Isso é preservação da nossa saúde.
é fazer com que a gente tenha mais durabilidade, tá? A gente melhora a nossa condição de trabalho. Então, é importante a gente entender isso, que a gente precisa adaptar o ambiente e não a gente se adaptar ao ambiente, tá? Imaginem que vocês compraram uma casa nova, dos sonhos de vocês, e botaram, o arquiteto botou uma porta de 1 metro na casa. E todo dia vocês precisam entrar e sair de casa. E aí vocês têm que se abaixar, obviamente, para poder passar numa porta de 1 metro. E aquele sonho que vocês tinham numa casa linda, que realmente está do gosto de vocês, com o tempo, ela vai se tornando um problema. Então, a gente deixa de ter prazer em morar ali naquele local. E o nosso corpo é a nossa casa. Então, a gente precisa ter um cuidado com ele, da mesma maneira, para que a gente possa ter um trabalho adequado, para que a gente possa viver de forma adequada e preservando o nosso corpo. Tá? Então, ajustar as coisas é garantir que essa estrutura não se rache, que ela se mantenha íntegra e que a gente dê mais longevidade para ela, para que a gente possa produzir melhor. Tá? A gente tem que... a gente consegue trocar peça de máquina, né? A gente consegue fazer manutenção em algum objeto que está estragado, a gente vai lá e troca. Mas boa parte do nosso corpo ela não é substituível. E a gente vai ter que conviver com aquele problema que a gente mesmo criou muitas vezes, por estar negligenciando com essa coisa. Então, ajustar o entorno, o ambiente de trabalho, é um ato de respeito, e isso precisa também ser visto pelas empresas, tá? Que é importante a gente cuidar do ambiente de trabalho e adequar este ambiente às pessoas que estão ali executando as atividades. Passando para o próximo pilar, a gente vai falar um pouquinho de gestão do estresse. Então, o estresse é um sinal de alerta do nosso corpo, né? Ele vai avisar antes que a gente venha a fundir o motor, a falhar a máquina. Se a gente ignora esse sinal, é como se a gente estivesse andando, vamos fazer uma analogia, um carro, que daqui a pouco acende a luz do óleo lá, ou está aquecendo o motor. A gente vai ali, simplesmente coloca um adesivo, sumiu a luzinha, a gente segue dirigindo, correndo pela estrada fora até dar problema, negligenciando com aquele sinal. Isso é o estresse, é a luzinha do óleo que acende no painel do carro. Se a gente ignorar ansiedade, estresse, irritabilidade, falta de sono, em algum momento, tá? Isso vai superaquecer o nosso motor. E a gente vai render muito menos do que a gente poderia. Tá? Então, é preciso que a gente fale, e a gente tem, sim, trazido à tona muito mais recentemente, inclusive agora, no próximo mês, com a entrada da nova NR1, a gente precisa falar sobre limite, precisa falar sobre saúde mental com naturalidade. E a mesma tranquilidade que a gente fala de metas, de indicadores, tá? Que já é um hábito dentro das empresas. Então, ninguém vai entregar resultados extraordinários se a gente tiver com um problema na nossa cabeça, se a gente tiver com dificuldade para raciocinar, para fazer essas conexões. Então, a gente precisa entender, estabelecer limite. Não é sinal de fraqueza, é uma estratégia para que a gente possa manter o nosso corpo funcionando e a gente conseguir chegar mais longe e entregar mais. E o terceiro pilar fala das pausas ativas, né? Pausa não é parar de trabalhar, mas sim dar um tempo. Como a gente diz, dar um passo atrás para dar 2 para frente. É continuar com qualidade. Então, o nosso cérebro, nossos músculos precisam descansar. Então, é importante que a gente entenda que, às vezes, 5 minutos que a gente pare, respire, simplesmente descanse o nosso corpo, eles vão ser muito mais produtivos para os outros, digamos, 55 minutos que a gente trabalha, do que se a gente não tiver feito essa pausa. Vamos fazer uma analogia a um computador. Se a gente deixar um computador ligado o dia inteiro, ao longo de 10, 12 horas, sem parar, ele vai aquecer,
vai trabalhar mais devagar, vai começar a travar os programas, vai dar erro, tá? E a pausa significa como se a gente usasse um cooler, que é aquele refrigerador do computador. Ele vai refrigerando o sistema para que ele continue produzindo da mesma forma ao longo do tempo todo. Então, essas pausas, elas precisam ser adaptadas, precisam ser incluídas no nosso dia a dia, para que o nosso rendimento não caia, para que a gente chegue lá no final do dia produzindo da mesma forma como a gente iniciou de manhã. Tá? Então, podem ser feitas várias técnicas, né? 5 minutos de alongamento, às vezes uma pausa para respirar, né? Simplesmente fechar o olho, respirar fundo, beber água, né? Dar uma volta e ir ao banheiro, mas recarregar as baterias. Né? A produtividade real mesmo, ela vai nascer de descansos estratégicos, não da gente ficar exausto. E quando a gente chega à exaustão, a gente não produz. Né? Vai produzir muito menos do que a gente gostaria. Então, assim, as empresas, como a Express e a Sante, elas vão fornecer as ferramentas. Tá? A gente dá os meios, mas cada um de nós é responsável pela decisão. Tá? Então, a Express vai fornecer uma cozinha estruturada, adequada, nova, cheia de equipamentos para vocês. Está lá disponível. Basta vocês usarem da forma adequada. Fornece o EPI, fornece treinamento, mas o EPI é responsabilidade de cada um, o nome diz é proteção individual, usar, conservar ele adequadamente. Tá? Atendimento médico, telemedicina, própria saúde ocupacional, mas depende muito de cada um ser proativo e no momento que vai fazer uma consulta, relatar o que está sentindo. Mesmo que isso possa, no primeiro momento, gerar um certo desconforto, uma preocupação de retaliação, enfim, mas é importante que a gente seja limpo, seja transparente, para que a própria empresa consiga, muitas vezes, ver falhas nos processos e readequar isso. Tá? Então, as próprias normas e processos que são desenhados para melhorar a produtividade, elas precisam ser cumpridas, né? E não cada um achar que tem que fazer de determinada forma. Então, cada um é responsável pela decisão final. E quem não tiver tempo, né, fazendo um fechamento assim, para cuidar da saúde, ir ao médico, descansar, tá? Poder relaxar, poder adequar o que não está correto, vai ter que arrumar tempo em algum momento futuro para cuidar da doença, porque a doença vai chegar. Tá? Então, quanto menos a gente se preocupar com a nossa saúde, porque falta tempo, porque a gente está ocupado, porque a gente tem que entregar determinada tarefa, a conta chega lá na frente. Tá? Isso as grandes empresas já se deram conta. Que o aumento de produtividade está diretamente ligado ao cuidado integral da saúde. Tá? E é com esse intuito que a empresa vem trazer esse novo projeto, né? Para que vocês possam desfrutar com comodidade, com facilidade, né, de acesso, desse acesso à saúde, tá? Para resolver os problemas, para prevenir, para cuidar dela antes que os problemas se estabeleçam ou que as complicações venham. Tá? Mas, como eu falei antes, né, cuidar é uma decisão. E eu acho que é importante que cada um tome essa decisão, cada um tenha consciência de que a ferramenta está aí. Tá? O papel que a gente tem de orientar, de instruir, de guiar nesse processo, ele está dado. Mas é papel de cada um tomar a decisão no dia a dia de cuidar da sua saúde. Tá? Então, para finalizar, aqui na Sante a gente cuida de pessoas, né, para poder potencializar os negócios. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia aí para todos. Para agradecer o Dr. André, que veio representando a Sante, que trouxe reflexões importantes para nós hoje de tarde, nesse dia 28 de abril, que marca o Dia Mundial do Cuidado com a Saúde e Segurança, e nós representando a Express, entregando então mais uma oportunidade da gente cuidar do nosso
maior tesouro do nosso bem maior. E como o doutor falou várias vezes na apresentação, é uma decisão nossa. Então aqui a gente deixa então mais uma ferramenta, mais um benefício, entregamos um avanço ainda mais em tudo que a gente faz para cuidar da nossa saúde física, nossa saúde mental, todos os dias. E convidamos a todos para que tomem essa decisão todos os dias então, de cuidar de si mesmo. Muito obrigada a todos. Eu e a Duda nos despedimos aqui agora. Duda? E vamos chamar a Luísa, né? Isso! Deixamos vocês então com a Luísa, então, que vai Pra fazer encerrar o nosso encerramento. pique especial. E quando a gente fala de saúde e segurança no trabalho, saúde é uma coisa que a gente tem que ter sempre, né, dentro da nossa vida. A gente fala que tem um Frei ali em Caxias que ele fala que a única coisa que pode não, né, mas que a gente tem que levar em consideração um abalo forte emocional são problemas de saúde. Então, se a gente não tiver essa preocupação de cuidar da nossa saúde, da nossa segurança, de usar EPIs, de ter todo esse cuidado no dia a dia, a gente está botando em 70% da nossa vida em risco, né? Então, é um assunto que a gente tem que levar muito a sério e diariamente estar cuidando e reforçando ele, né? Então, cuidar de pessoas dentro da Express é inegociável e hoje é mais um passo para isso, né? A gente fechou essa parceria com a Sante, é uma parceria que a gente vem buscando aí há muito tempo, foi uma negociação longa, porque a gente precisava ser muito assertivo na escolha desse novo parceiro. A gente sabe das dificuldades que a gente tinha com o anterior, então a gente precisava mudar, e a mudança ela não podia ser pequena nem simples, tinha que ser uma mudança assertiva e que trouxesse uma melhora para todos nós, né? Então, tivemos toda essa negociação, essa mudança, e hoje a gente tem esse marco de reforçar realmente a nossa preocupação com a segurança de cada um de vocês, com a nossa saúde, e são coisas fundamentais para o nosso dia a dia, né? Então, hoje é mais um reforço em relação a isso. Então, ah, disseminem isso com as equipes de vocês, levem isso para cada colaborador, porque realmente é um marco para nós. Então, além de todo o trabalho que a nossa empresa, nossa área de pessoas, nossa área de segurança já vem fazendo, hoje a gente faz treinamentos, faz PIX, a gente tem auditoria de segurança e isso tudo, gente, a gente não pode ver como, meu Deus, é mais uma cobrança, é mais uma rotina, não, é preocupação com o bem-estar de cada um de vocês, né? Então, a gente tem que sempre acolher e receber isso muito bem. E, e hoje é mais um reforço, né, para o nosso valor de pessoas, e a gente sempre vai colocar as nossas pessoas em primeiro lugar. E além da mudança do nosso parceiro, a gente vai ter esse plus da telemedicina, né? Isso realmente é uma virada de chave. Então, ter esse atendimento médico, ter esse atendimento psicológico, né? A gente sabe que hoje não é uma coisa tão acessível e vocês vão ter isso disponibilizado de maneira gratuita para vocês, para a equipe de vocês. Então, é um presente nosso e também do Dia do Trabalhador que vocês possam começar a ter esses atendimentos. Então, espero que vocês gostem, que vocês usem. É importante, tivemos alguma indisponibilidade de alguma coisa, relatem para nós, porque realmente é um serviço que está sendo contratado e pensado para vocês, né? Então, espero que vocês gostem bastante. Já aproveito para desejar um feliz Dia do Trabalhador para todos. Esse é nosso primeiro presente para marcar hoje, mas estamos aproveitando o Dia da Saúde e Segurança para fazer esse marco. Então, fica meu agradecimento a todos vocês que se dedicam aí diariamente. E agora a gente vai ter esse braço para fortalecer ainda mais os cuidados diários com cada um de vocês que entregam o melhor todos os dias aí com muito sabor, um atendimento 10, dando show, um relacionamento próximo do nosso cliente. E dia primeiro fica aí o meu abraço bem apertado para cada um de vocês. A gente fez uma lembrancinha que vai estar chegando durante o mês de maio para cada um de vocês compartilharem, comemorarem com a equipe esse dia tão especial. Então, agradeço aí a todos pela participação. Espero que gostem da novidade e reforço qualquer relato, qualquer coisa diferente, tragam para nós, porque realmente foi pensado e planejado para cada um de vocês. E lembre-se que sempre, gente, saúde e segurança é inegociável.
a gente tem que estar bem com a gente mesmo, mas a gente não pode abrir mão do cuidado diário dentro do trabalho, porque às vezes uma coisa que parece pequena, mas pode gerar um problema muito grande para a nossa saúde ali na frente. Então, reforcem muito isso diariamente, reforcem o uso de EPIs, reforcem essas questões de ergonomia, porque são essas pequenas coisas que fazem a diferença no nosso ambiente de trabalho, né? Que a gente sempre fala muito, né? Que é fundamental termos um bom ambiente e parte também por cuidarmos de nós e cuidarmos da nossa equipe. Então, obrigada aí a todos que participaram e um grande abraço.